Começou 2025, bem-vindos ao Adepate Podcast. Aqui estamos para estrear mais um ano juntos de contar histórias, compartilhar experiências e viver aqui no nosso podcast da Patologia das Construções para estrear em alto nível este nosso ano. Eu trago o embaixador de Sorocaba, meu amigo, membro 893 da ADEPAT, especialista em patologia das construções, cristão, CEO da Dominai e muito mais, Guilherme Alves. Bem-vindo, Gui. Muito obrigado à família ADEPAT, obrigado ao Felipe. É um prazer imenso, é um carinho, né? Um carinho muito especial poder estar aqui, poder compartilhar com vocês, com a comunidade. Gratidão. Estamos aqui muito felizes mesmo em estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade sensacional. Obrigado. E para já estrear esse momento, o que você espera de 2025, irmão? Olha, é uma pergunta assim bem complexa, né? A gente fala muito de planejamento, tem muitas questões relacionadas a planejamento, a gente precisa se planejar. Então, nesse ano de 2025, nós viemos no ano de 2024 fazendo o planejamento estratégico da empresa. E tem uma coisa que acho que com certeza você vai concordar comigo, né? Durante o planejamento estratégico, muitas coisas mudam. Então, a gente pensa assim, 2025 eu vou tomar tal ação, eu vou levar a empresa, os negócios, né, para tal segmento. Aí a gente começa a planejar, pôr no papel, avaliar, pensar possibilidades. Aí, peraí. Eu acho que, não, vou tentar vir por esse outro caminho, né? Então, o planejamento ele é extremamente necessário. E para esse ano de 2025, a gente tem muitas ações, né? Então, nós temos o objetivo aí de crescer a empresa, de crescer os negócios. Eu estou com o objetivo de ter mais cursos, mais formações, mais especialização, justamente para a gente entregar mais para os nossos parceiros, entregar mais para os nossos clientes. Então, esse 2025 ele vai ser curto, igual 2024, com treinamentos, cursos, mas o objetivo de crescer a empresa, né? A gente está com uma meta lá de dobrar os nossos atendimentos, ou seja, de dobrar a nossa demanda de serviço com relação a 2024. Então, é uma meta bem arrojada para a gente. Espetacular. Quando a gente olha no teu Instagram, Guilherme Alves _ENG, já sigam o Gui aqui no Instagram. E tem lá mais de 1 milhão de metros quadrados vistoriados. É uma história, né, irmão? Olha, e assim, o meu Instagram, né, falando dele especificamente, eu não tinha Instagram, né? Eu trabalhava muito o Instagram da empresa, né, da Dominai, então sempre trabalhando no Instagram da empresa. Mas aí eu aprendi uma coisa, aprendi algo muito legal, que significa o seguinte: CPF forte é CNPJ forte. Então, o que isso significa? Que o Guilherme ele tem que estar bem, que o Guilherme ele tem que ser forte, que o Guilherme ele precisa ser ainda a referência. Porque se ele não estiver bem com ele mesmo, se ele não estiver bem com a saúde dele, se ele não estiver bem colocado, bem posicionado, não tem como ter um CNPJ forte. E aí foi quando eu tive esse insight aí, né? Essa pegada. Eu falei, vou abrir o Instagram. E aí abri o Instagram, é recente, tem uns 2 anos mais ou menos. Aí abri o Instagram, mas ainda não movimentava ele. Não movimentava o Instagram, e eu com esse insight na cabeça. Poxa, CPF forte é CNPJ forte. Então eu preciso cuidar da minha imagem, eu preciso me posicionar melhor. Né? Por quê? As pessoas fazem negócio com pessoas. Eu faço negócio com o Felipe, né? Não é com a ADEPAT em si. Então a ADEPAT hoje é o Felipe. Então, pessoas se conectam com pessoas. E aí, quando eu entendi essa sacada, eu comecei a trabalhar mais. Agora eu venho trabalhando mais, né? Procurando se posicionar melhor. Mas, respondendo aí, né? Comentando sobre o que você falou, são mais de 1 milhão de metros quadrados vistoriados. Nós estamos no mercado desde 2013, fazendo essas inspeções imobiliárias, né? Fazendo laudos, perícias. E aí, a gente contabilizou durante todos os anos, né? Foi um crescimento muito legal. No primeiro ano, eu me lembro que foram feitas próximo de 100 vistorias, né? Nesse último ano que passou, nós aí ultrapassamos mais de 1.000 vistorias no ano. Então, isso é gratificante, né? Isso
não é só o Guilherme, toda a equipe Dominar e toda a galera que está envolvida com a gente, pô, eles são sensacionais. Não teria hoje o Guilherme, né, a Dominar sem a nossa equipe. Então, a galera é top. E como foi sua história para ingressar na patologia das construções? Olha, minha história, ela é bem maluca, né? Eu comecei, né, assim, eu comecei trabalhando numa indústria na área na área da mecânica. Então, comecei ali na área da mecânica, trabalhando em equipamentos, operador de máquina, enfim. E aí um dia eu cheguei no chefe, né? Cheguei lá no rapaz e falei assim, olha, eu queria ir pro departamento de projetos, o que eu faço? Aí ele me olhou assim, como assim? Eu falei, pô, eu quero mais. Eu não quero ficar aqui operando máquina, eu quero... Nada contra isso, né? Mas assim, eu queria almejar algo... Pra tua visão, você queria outro caminho. Outro caminho. Aí ele me olhou assim, aí ele olhou pro lado, falou assim, ó, tem uma vaga aqui, você quer? Eu falei, quero. Ele, então tá bom. E aí, colocou no departamento de projetos. Na época eu não sabia mexer em AutoCAD, não sabia fazer nada. E aí foi onde eu comecei a estudar por conta, né? Enfim, fui crescendo, aí entrei na engenharia. E quando eu entrei na engenharia, eu entrei na engenharia de produção, né? Então, eu entrei na engenharia de produção e comecei com o objetivo de ir para a área da produção. Sim. Né? Buscar industrial, empresas, enfim. E legal, só que chegou no meu terceiro ano de faculdade... Eu já estava querendo... Eu já não estava mais contente com aquela área de CLT, né? Assim, de estar ali registrado. Então, eu queria algo maior. E ali naquela empresa eu já não tinha mais. E eu pensando em outras oportunidades, enfim. Aí foi onde eu abri o CNPJ. Né? Ainda nem era formado, enfim, não tinha muito conhecimento da área, mas eu queria algo novo. Eu falei, não, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que buscar alguma oportunidade diferente. Aí eu abri o CNPJ no ramo de construção, que era uma área que estava crescendo muito, né? Eu falei, e agora? Aí eu me lembro quando eu peguei a minha primeira obra. Aí eu peguei minha primeira obra... Ainda na faculdade? Fazendo faculdade, de produção. Sim. Né? Aí eu falei, bom, eu não tenho a formação de engenharia, mas eu posso trazer pessoas que têm essa formação para, né, contribuir com as demandas. Aí na minha primeira obra, Felipe, eu fechei a primeira obra todo feliz, né? Galera trabalhando, arrumei o pessoal, comecei a gerenciar a galera ali e tal. E aí no meu segundo mês de obra, o cliente não faz o pagamento. Eu falei, e agora? O cliente não fez o pagamento, no terceiro mês o cliente não fez o pagamento. E aí eu lembro que eu tinha comprado material com cartão de crédito, se eu não me engano, acho que era dos meus pais, eu não lembro, para poder dar fluidez na demanda, enfim, foi um caos. Eu falei assim, poxa vida, e agora? O que eu faço, né? Enfim, aí foi o prejuízo. Primeira obra foi um prejuízo. Beleza, eu falei, não, vou seguir em frente, vou continuar. Peguei a segunda. Perseverar. Peguei a segunda, não tinha conhecimento, fiz tudo errado, errei. Aí, eu lembro que nessa obra ainda, eu fui inventar de fazer um cimento queimado ali, deu tudo errado, cara. Queimou tudo mesmo. Queimou tudo mesmo. Aí eu lembro que meu pai, na época, meu pai sempre me ajudou, meus pais sempre me ajudaram bastante, né? Eu lembro que meu pai, ele tinha feito um curso no Senai de pedreiro, né? Sim. Na época tinha. Então, aí eu cheguei em casa, assim, foi até meio doido, assim, né? Cheguei em casa mó triste, chateado, né? Chorando, chateado da situação. Daí meu pai, não, pô, vou lá, eu te ajudo. Aí ele que instalou o piso depois, me ajudou, enfim. Aí seguindo, né? Foram se passando os anos, eu ainda investindo em obras, tentando na parte de obras. E na faculdade, ainda continuava na aí, na produção? Porque já não tinha mais como mudar. Eu já não tinha mais como mudar, né? Vou até o final. Era os 2 primeiros anos que era ali a formação básica, geral. No terceiro você escolhia a produção, civil, elétrica. Sim. Então, aí nessa época eu já estava no meu 4º ano, não tinha mais como eu ir para engenharia civil. Mas beleza, aí continuei pegando obras, enfim, aí me formei, né? Aí eu me lembro de uma das últimas obras que eu peguei. Ainda sem conhecimento. Foi uma obra num condomínio lá de Sorocaba, um condomínio
bem famoso, bem legal, uma obra de valor aquisitivo alto. E nessa obra, adivinha o que aconteceu? Outro prejuízo? Deu tudo errado de novo. Deu tudo errado de novo, cara. Deu tudo errado de novo. Contratei o pessoal, aí o pessoal instalou o piso errado, cheguei lá, assim, foram poucas obras que deu certo, né? E nesse período que eu fui pegando obra, eu sempre fui estudando a engenharia civil por conta própria. Então eu pegava livros, eu pegava podcasts, né? Eu pegava YouTube. Então eu sempre ia. Então, por exemplo, tinha que fazer uma laje. Você já consumia aquele conteúdo? Eu já buscava aquele conteúdo, estudava aquele conteúdo, né? Na faculdade tem Claro. né? Na engenharia como um todo teve aí a questão de cálculos, a questão de lajes, enfim. Não aprofundando, né, na sua totalidade, mas teve. Então eu buscava muito esse conteúdo. Então eu fui pesquisando. Então eu comecei a ter conhecimento com isso. E os meus erros me fizeram aprender. Né? Claro. Eu aprendi muito com os erros. Então isso me fez aprender bastante. Enfim, aí eu tomei a decisão do seguinte: eu não mexo mais com obras. Aceito os sinais. Eu cheguei a essa conclusão. Eu cheguei um dia em casa, eu cheguei um dia assim e falei assim: eu não quero mais saber de obra. Por várias dificuldades, né? Eu admiro muito quem consegue ter uma equipe, colaboradores. Assim, eu quero aprender, eu gostaria de aprender, né? Porque é um mercado muito promissor. Uhum. E eu falei, não quero mais saber de obras. E aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei, nesse período que eu estava estudando, começou a surgir a patologia das construções. Que ano que era isso? Já era aí, começou a ter contato com a patologia? Mais ou menos 2016 para 2017. Então era algo que estava começando no mercado. Você começou a ver esse mercado ali? Exatamente. Comecei a ver esse mercado, eu falei, poxa... E nesse período das construções, eu já estava fazendo as vistorias locatícias, que são as vistorias de transações imobiliárias. Então, eu já sabia fazer, por exemplo, vistoria, avaliação imobiliária. Por quê? Eu não tinha o credenciamento para fazer, né? O CREA, enfim. Mas eu já sabia fazer. Então, eu fazia para engenheiros. Sim. Laudos, eu não podia assinar. Mas eu já sabia fazer. Então, as pessoas me contratavam, engenheiros me contratavam para fazer para eles. Para ser o vai deles. Para ser o vai deles. Exato. Exatamente isso. Então, como eu já tinha esse conhecimento, já estava no mercado, aí eu estudava as normas, eu lia as normas. Eu lembro que a norma, a 13752, né, que é de engenharia, perícia, né, de perícias. Então, assim, eu fiz a impressão dela e ficava mastigando ela, lendo, aprendendo, enfim, detalhe, buscando. Então eu já tinha esse conhecimento, né? Eu já sabia fazer. Aí foi onde eu falei assim, bom, eu vou fazer uma pós na área. Aí entrei na pós, né? Isso foi que ano? Isso foi... Na cronologia aqui. Vamos lá. A pós é mais recente, né? Eu comecei 19, 20. Próxima à pandemia, né? Foi próximo aí nesse período. Porque já era tudo online, sim, enfim, né? Não tinha presencial. Aí beleza. Aí eu falei assim, bom, vou fazer essa pós. Pô, me apaixonei. Me apaixonei. Horizonte. E o mais legal era o seguinte. Na pós, quando eu tava fazendo a pós, muitas das coisas que eram passadas... eu já tinha a vivência. Tá. Então eu já tinha o conhecimento ali de muitas coisas que eram passadas por ter essa curiosidade. E eu achava legal porque o pessoal né, recém-formado, eles ainda era tudo novo para eles não sabiam. Então, quando a gente fazia trabalho em grupo, eu já ali conseguia resolver, fazer e tal. Contribuía bastante. Então foi onde eu me apaixonei, eu falei, poxa, é isso que eu quero. É realmente entender, né? E antes disso, da engenharia, eu sempre admirei muito a medicina. Sempre gostei muito da medicina. Só que eu não tinha condição de fazer a faculdade de medicina. Aí um parênteses aqui, né? Ela ainda tá no meu radar. Tá abrindo um parênteses aí, a medicina ela tá no meu radar.
É algo que eu já tô começando ali a pensar um pouco mais, né? A buscar meios para isso, porque o investimento ainda é alto. Sim. Só que agora o cenário é Investimento diferente. ainda Né? mais de tempo, né? Mais Acho de que tempo. tem um recurso financeiro que, claro, com toda certeza é muito alto, mas acho que o investimento de tempo, né, também mas é um sonho bacana. Então. E a patologia das construções é o quê? É o médico, nós somos o clínico geral da edificação. Então, foi onde eu me apaixonei, aí me aprofundei, aí foi onde terminei a pós-graduação, aí já busquei outras especializações, né, laudos periciais, aí fiz depois avaliações imobiliárias, inferência estatística, aí foi onde a gente conheceu a DEPAT também. Você foi se formando na teoria, aquilo que muitas coisas você acabava já fazendo na prática. Exatamente. E aí chegou a DEPAT. Aí chegou a DEPAT. Aí a DEPAT... Como você chegou na gente? É bem curioso, a DEPAT eu me lembro bem no comecinho, assim, logo que lançou, né? Aí eu vi, acho que... Eu não lembro onde eu vi, na internet, alguma coisa assim. Eu vi ali a DEPAT. Aí eu olhei assim, eu falei... Ah, legal, né? Olha só, né? O pensamento. Eu falei, pô, legal. Mas eu acho que eles não vão crescer muito assim, né? Não... Claro. O início, né? A gente sabe Sim. como é o início de tudo, mas... Eu pensei assim, não, acho que não vai vingar e tal. Não tem muita gente no mercado com isso, né? Aí eu meio que dei uma rejeitada, né? Ou seja, Vamos esperar pra ver. É isso, vamos esperar pra ver, né? A petulância ali. Aí eu continuei acompanhando. Aí eu fui vendo que foi crescendo. Eu falei, poxa, é essa galera aí que eu tenho que estar no meio. Não vou ter como fugir disso. Eu tenho que estar junto com eles, porque eles estão com a mesma visão, com a mesma pegada, né? Aí foi onde eu falei, não, tem que estar junto. Tem que estar junto. Aí eu entrei, né? Passei a ser membro, mas ainda não consegui acompanhar muito os grupos, né? Porque é bastante conteúdo, é bastante entrega. Isso que é sensacional. A DEPAT hoje tem muita entrega. Hoje, eu te pergunto, né? Como que você consegue acompanhar tudo? Não acompanhando. Não acompanhando. Exatamente. Então, não tem como a gente acompanhar tudo. Não, e nem é para. E aí as pessoas identificam... Porque cada um tá no seu momento. Olha, imagine se existisse uma DEPAT no seu ano de 2015. Imagine se existisse uma DEPAT naquele nosso primeiro ano. Naquele momento que a gente estava formando uma decisão e buscando oportunidade nessa área. É o que a gente mais queria. Essa DEPAT é para muitos que estão nessa fase neste momento. Nós estamos em outras fases muitas vezes. Então, talvez para mim, para você, para muitos de vocês, as discussões que há nos grupos, as informações, as interações, a quantidade de encontros não faça sentido para nós. Porque a gente já passou dessa fase. Mas se a gente olhar e olharmos para nós lá no passado, imagine se existisse uma DEPAT no seu terceiro, quarto ano de engenharia, naquele momento que você estava fazendo as primeiras obras e pudesse fazer... Quantos problemas nós não poderíamos ter evitado? Quantos atalhos nós não poderíamos ter tomado? Então, a DEPAT, ela serve para cada momento. Por isso que na DEPAT você pode participar de apenas um grupo e ser um membro ativo, ou de 40 grupos. Porque você escolhe qual participar. E cada um está na sua fase. Imagina aquele que está sem oportunidade no momento, não tem vivência prática, não tem contrato, não tem ali uma oportunidade e consegue consumir na DEPAT relacionamento, confiança, oportunidade, exemplos, troca de ideia. Por isso que a gente não vai acompanhar tudo. Eu também não. Por isso nós temos os tutores, nós temos os embaixadores, nós temos uma equipe que vão acompanhando e quando necessário vai chegar até a gente. Porque cada um vive o seu momento, a sua fase. Até que chega um momento que tem muito na DEPAT que está em outra vibe. Está na DEPAT simplesmente para servir. Quando a pessoa entende que... E procura um lugar onde ela possa compartilhar a experiência dela, onde ela possa entregar, onde ela é tão grata por tudo aquilo que já fizeram por ela e ela não consegue retribuir para aquelas pessoas. Mas ela consegue retribuir para uma nova galera que anseia por
informação, por conhecimento, por experiências e oportunidades. Então, vê na ADEPAT uma forma de contribuir, uma forma de doar, de entregar, entende? Então, a ADEPAT, ela tem diversos pontos para esse sentido. Ela não é sobre mim, né? Ela é sobre nós. E cada um tem a sua fase. Muito bacana. Isso é sensacional. Então, para quem está se formando agora, para quem ainda nem se formou, mas já quer estar acompanhando isso, né? Para quem já está na pós-graduação, enfim. Então, tem muitos conteúdos. E isso que você comentou, isso que frisou, né? Na hora que você falou, veio de encontro comigo, que foi a questão de servir. Né? Tem pessoas que estão para servir e isso é realmente valioso na ADEPAT. As pessoas estão comprometidas com que o outro cresça. Não há uma concorrência. Não há uma... não vou entregar isso porque só eu sei disso e eu não vou compartilhar. Não. E o servir é tão legal que quem dá recebe, né? Sim. Se a gente for pegar o princípio da palavra, é melhor dar do que receber. Isso é sensacional. Entendeu? Então... Né? Aprofundando, mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Então, fazer uma analogia aí, uma conta meio maluca, né? Vamos supor. Vamos pensar no iPhone 16. O seu já é o 16? Ou... Não. Então, vou te dar um iPhone 16. Então, vou lá, vou investir dinheiro, sei lá, 9 mil reais, 10 mil reais e te dou de presente. Te dei de presente. Você pagou quanto por ele? Você não pagou nada? Eu que descapitalizei para te dar esse presente. E você vai ficar feliz com isso, não vai? Você vai ficar contente, né? Só que peraí. Olha como a matemática, né, da essência da palavra ela é meio doida. Mais feliz é quem dá. Ou seja, você ficou feliz em receber, mas na essência mesmo, ali na profundidade, mais bem-aventurado é eu que estou te dando. Então, ou seja, eu estou sendo muito mais beneficiado do que você. Olha que sensacional isso. Então, isso é um segredo que eu sempre, em toda a minha trajetória, eu sempre busquei praticar isso. Eu sempre busquei entregar, eu sempre busquei dar. Né? Às vezes, mas você não deveria compartilhar isso. Não, eu tenho que compartilhar. Porque quanto mais eu dou, mais eu entrego, mais eu vou receber. Então é isso que a ADEPAT faz. É algo sensacional. A galera tá disposta a entregar. A gente gera esta oportunidade. Talvez alguns ouçam isso e acham meio maluco, ou não consigam encontrar o princípio. Na boa, pensem sobre isso. Orem sobre isso, reflitam sobre isso. Porque não é normal nós ficarmos, em algum momento, mais felizes dando uma caneca do que recebendo uma caneca. Porque o normal, o natural, é nós ficarmos mais felizes ao recebermos a caneca ou recebermos o iPhone do que nós termos que descapitalizar e dar um iPhone, dar uma caneca. E nós estamos usando aqui a caneca, o iPhone, mas entenda o conhecimento técnico, oportunidades e mais diversas coisas, inclusive recursos financeiros. Agora, se vocês nunca tiveram essa experiência, orem por ela, busquem ela. Quando vocês fizerem algo por alguém, dar algo a alguém, e de fato vocês sentirem esta alegria, essa satisfação, este completo dentro de si, muito mais do que se tivesse recebido. Quando a gente tem essa sensação, a gente consegue entender isso, de fato, que não é normal. Então, orem, pensem sobre isso. O que a ADEPAT tenta deixar como legado é este ambiente. Por exemplo, não sei se você... Eu já vou ter postado a explicação do logo da ADEPAT. Faz tempo que eu não falo sobre isso. E tá no Instagram. O que significa a logo da ADEPAT? Ela tem uma simbologia, tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui, vocês vão entender. Certo? As 4 letras, basicamente, são 4 círculos. Não é verdade?
como prioridade. Exato. Tá vendo aqui? Esses 4 círculos são como 4 símbolos, 4 pilares. Cada um representa algo na DEPAT. Os 3 primeiros representam os nossos 3 pilares, a tríade: educação, networking e empreendedorismo. E o 4º simboliza o que nos une, a nossa base, que é a família. Então, com esses 4 pontos, já explica muito o que é a DEPAT, um ambiente de geração de network, de conexões, que fomenta a educação e prepara, que forma empreendedores, e um ambiente família, onde estão as conexões que vão além dos negócios. Tem mais. A última letra simboliza o amor ágape. Faz sentido? Nós temos basicamente, se formos estudar filosofia, 3 amores, 3 tipos de amores, né? O amor eros, o amor philos e o amor ágape. O amor eros é o amor erótico, né? O amor philos é o fraternal, e normalmente o erótico e o fraternal, né? Podemos falar do amor de Platão, o amor de Aristóteles, o que eles explicam, são amores que estão ligados ao nosso benefício. Tá? Então, quando a gente ama algo, ama alguém, ama uma situação, porque ela nos faz bem, nos dá uma satisfação, seja ela por qual for. E algum desses, por exemplo, o amor de Platão é um amor triste, porque Platão, por exemplo, diz que amar é desejar. Ou seja, eu amo esta caneca. Eu desejo essa caneca. E desejo quer dizer falta. Eu desejo que não tenho. Se eu passo a ter a caneca, eu não a desejo mais, porque agora eu a tenho. E eu tenho a tendência... Parar de amar. De buscar agora um outro amor. É assim que funciona, por exemplo, com o celular. A gente quer tanto um celular, faz tudo por ele, e de repente surge um novo celular, a gente passa agora a desejar o próximo problema, o próximo carro, o próximo PlayStation, a próxima caneta, o próximo relógio. Mas tem um amor que só uma pessoa, que é muito mais do que uma pessoa, explicou, que é o amor ágape, que foi explicado por Jesus, que foi vivido por Jesus. E o que é o amor ágape? É o amor onde nós amamos e entregamos, não necessariamente recebemos algo em troca, e mesmo assim ficamos felizes. Quando você consegue vibrar, porque você conseguiu com que o teu amigo fechasse um negócio. E isso só fez você, entre aspas, humanamente falando, perder a hora técnica, porque você teve que explicar, se dedicar, perder tempo, né? Muitas vezes até ocupar a tua mente, perder outras oportunidades, e não te deu nenhum retorno financeiro, não deu nenhum retorno de negócios, nada que explique essa felicidade que está no seu coração. Então, o amor ágape, que é representado pela última letra, é essa alegria muito louca de nós estarmos felizes com a alegria do outro, de nós servirmos e que muitas vezes nós saímos mais felizes do que quem foi servido. Às vezes é inexplicado, mas é isso que a gente explica. E esta linha aqui, abaixo, é a nossa trip line. É dizendo que sempre nós estamos num ponto A e precisamos ir para o ponto B. Sempre temos uma linha. Para lembrar a gente que a gente sempre precisa ter um foco. Aonde queremos chegar em dezembro de 2025? Qual é o nosso ponto B para dominar, para a DEPAT, para a nossa vida? Porque nós vamos tomar decisões mediante o nosso propósito. Então sempre estamos num ponto A caminho de um ponto B. E para finalizar, essas duas centrais, elas formam o símbolo do infinito. Que simboliza, esse símbolo do infinito, simboliza legado. Simboliza o que nós fazemos aqui ficará eternamente. Nós não, né? Mas estes conceitos e estas atitudes, elas passarão de geração para geração. Que a gente possa formar aqui um legado que vai muito além do que os nossos olhos, do que o nosso corpo é capaz de entender e de viver. É isso que simboliza o logo da DEPAT. Certo? Gostou, Uau. Gabriel?
Gostou, Gui? Uau, sensacional. Aliás, uma dica aí, né? Eu acho que isso deve ser sempre evidenciado nos eventos e até mesmo no site, enfim, trazer essa história. Isso é o princípio, né, da ADEPAT, sensacional. Sensacional. Obrigado. Eu tenho algumas ideias, às vezes, meio malucas ou de uma forma diferente que eu tento ser, porque por mais que nós estejamos na internet, nas redes sociais, e o marketing ele é muito forte, e nós precisamos aprender a viver no marketing, a evidenciar essas coisas, eu tento fazer de uma forma diferente, porque o nosso trabalho não é imediatista. Sabe? Eu tenho plena certeza que o que nós estamos fazendo não é para a nossa geração. Ainda. Entende? Se nós pegarmos o princípio da palavra, Davi fez muitas coisas, mas ele sabia e teve a informação que coisas só iriam ser feitas pelo filho dele. Mas ele começou algo e outras gerações que iriam realmente complementar. Então, o nosso marketing, e nós queremos fazer marketing, somos a galinha que cacareja e tá tudo certo, mas entenda, pessoal, não é imediatista. Eu não tô preocupado com o próximo aí na parte. Eu não faço um marketing de venda para bombar no próxima turma do curso. Não é isso. Então, a gente quer para um tempo maior. Essa explicação, ela foi dada no primeiro ANAPAT. Só no primeiro. Quando a gente teve que mudar a logo. Por umas questões de pressões, né, externas dentro da sociedade técnica. Nós tivemos que mudar de academia da patologia. Não era mais pertinente utilizarmos e aceitamos isso. E mudamos para amigos da patologia e formamos essa logo. E quando eu passei o rebrand, quando me veio a logo, eu na hora li essa logo dessa forma, interpretei e aceitei sem ressalva. Para não falar que sem ressalva, a linha embaixo do PAT foi a inserção minha por causa da Tripline, que tanto eu tenho falado e vivido. E eu falei naquele primeiro, e não falei mais. E nós estamos aqui em 2025, né? Feliz Ano Novo! Mas gravamos esse episódio em 2024, tá? Aqui é na verdade, na realidade, né? Mas estamos aqui já vibrando por 2025. E nesta semana, eu acabei de fazer semana passada, e até o final de semana vai subir para o Instagram a explicação ponto a ponto da logo. Por isso que eu lembrei, porque hoje que a equipe mandou para mim, que eu fiz a arte do meu jeito, falei, melhore. E ficou fantástico. E por que eu esperei esse tempo? De fato. Porque eu não queria que fosse um marketing. Eu não queria que fosse, tipo, algo... Não é venda, né? Não é... Exato. Não tô querendo vender com aquilo isso. Que a gente quer ser, ou que seremos, ou que tal. Eu acho que nós estamos maduros para dizer que isso que nós acabamos de falar é o que nós vivemos. Já vivemos. Então, não foi inventado agora, foi colocado no primeiro ANAPAT. 2, eu esperei esse tempo e senti no coração agora, eu tento buscar muito essa conexão, porque eu entendo que agora, tudo que eu falei, a gente pode dizer, tudo isso aqui, a gente tem vivido. Vamos completar 4 anos, então agora isso é uma realidade. Não é uma promessa, não é nem uma visão de futuro. A gente vive isso, né, irmão? Uau, sensacional. Aliás, até complementando aí, se você me permite, trazendo um pouquinho da Dominai. A Dominai também há um significado, né? Mas 2 coisas que você falou, né? Sobre o amor, né? Que Jesus nos ensinou. E isso é algo muito louco mesmo, porque é o amor ali de sacrifício. Ou seja, se sacrificar pelo próximo, né? Então, quando a gente se dedica para alguém e não recebe nada, nós nos sacrificamos. Sacrificamos o tempo, a dedicação, o conhecimento. Dentro de um casamento, de um relacionamento, o que é amar a esposa? Então, por exemplo, a minha esposa. Quando eu falo assim para minha esposa,
Eu te amo. Meu amor, eu te amo. Então, peraí. O amar a esposa é o quanto eu tenho me sacrificado por ela. O que eu me sacrifico para deixar ela bem, para deixar ela feliz, né? E não aquele amor assim, eu te amo, mas de repente vai ali, pula cerca, enfim, não há amor aí, né? Então esse é o amor, a essência que é sacrifício. Então quando a gente ama, é de certa forma a gente perder, entre aspas, só que na verdade a gente está ganhando. Que é o que Jesus fez por nós, né? Ele amou, né, o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, ou seja, ele deu algo a sacrifício. Então, amor está relacionado a sacrifício. Isso sempre ficou muito bem claro para mim e eu aplico muito isso dentro da empresa. E um outro pilar que eu aplico, e aí complementando o que você trouxe também, é o seguinte. Eu sempre, lá na empresa, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, pessoal, a gente tem que fazer sempre mais. O que significa? A gente tem que andar a segunda milha. Se te pedir para andar uma milha, ande a segunda. Então, um outro ensinamento, né, do maior livro que existe aí de autoconhecimento que seja, enfim, né, a Bíblia. Se te pedir para andar uma milha, ande a segunda. Isso não significa que eu vou ficar fazendo serviços a mais. Não é isso. Me pediu um laudo inspeção nível 1, eu vou entregar o nível 2. Não é essa a questão, mas a questão é o seguinte, me pediu o nível 1, tá? O que eu posso fazer a mais para não somente entregar o nível 1, entregar algo além, quer seja um acompanhamento, uma visita, quer seja uma apresentação de repente que não estava no escopo, o que eu posso fazer a mais para poder... E aí é um outro segredo, né? Aí vem aquela questão, de quem dá recebe... se te pedir para dar uma milha, ande a segunda. Por quê? Eu creio muito nisso e eu falo para nossa equipe que o que a gente tem para receber não é aqui. É que nem você falou, vai ficar para outras gerações. Só que eu estou plantando para colher. E eu não vou colher aqui, né? Enfim. Então isso é um outro segredo que a gente tem lá. E o terceiro, que eu sempre ensino para eles, que é o seguinte, eu faço reunião constante com eles e falo para eles o seguinte... Tudo que você for fazer, você não está fazendo para o cliente. Então, vamos lá. O Felipe me contratou para fazer um laudo. Eu não estou fazendo para o Felipe. Quando eu fecho um negócio, quando a gente fecha um cliente novo, a visão é a seguinte. Não vou trabalhar para o Felipe. Eu vou trabalhar como se eu estivesse fazendo esse laudo para Deus. Então eu vou entregar qualquer coisa para Deus? Não. Eu tenho que entregar o melhor. Então, nenhum dos nossos clientes, eu penso neles. Todos eles, para mim, representam Deus. Então, eu falo isso para nossa equipe. Falo, galera, a gente tem que fazer o melhor, porque não é pelo cliente, é sobre nós. Quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente entrega o nosso melhor, e pensando em fazer para Deus, ou seja, você entregaria esse laudo que você terminou agora, se você estivesse diante de Deus aqui, você entregaria para ele? Tá pronto aqui o que você me pediu. Você entregaria? Não, dá para melhorar. Então bora. Então vamos melhorar. Muda o que tiver que mudar, muda a legenda, muda a letra, muda a fonte, muda. Faz o melhor. Mas o cliente não pagou por isso. Não é sobre dinheiro. É sobre nós. É sobre o que eu entrego. Então quando a gente pratica isso com a gente, e a gente tá falando aqui de trabalho, mas a gente vai ser assim no relacionamento, a gente vai ser assim numa amizade. Não tem como ser de um jeito no trabalho e de outro jeito fora do trabalho. O ideal é que você já tenha princípios e já haja a vida conforme os princípios que você entende que são os necessários para você viver. E é tão mais fácil viver assim, né? Tão mais leve do que a gente tentar... eu demorei para aprender isso, né? Mas do que a gente muitas vezes tentar tirar vantagem. Né? Tentar... poxa, eu vendi com tal material, vou comprar um material, de repente, ali mais barato e a diferença... Enfim, isso acontece. A gente sabe que isso acontece. Mas com a gente é o contrário. Às vezes cotou um material mais barato, ou enfim, cotou uma impressão que seja de um laudo, estava lá previsto numa impressão convencional. Poxa,
Pô, vamos imprimir no a laser? Ah, mas aí ficou mais caro. Não, vamos fazer o melhor? Tem como? É possível fazer? Tá dentro ali do escopo? Vai fugir muito? Então vamos fazer. Este conceito, ele traz, a gente também traz isso na FSL, e vamos fazer cada vez mais essas reuniões. Nós estamos com um projeto que é o Empresa Membro, né? Agora, tua empresa, o teu escritório pode ser membro da DEPAT. Nós vamos criar um ambiente para que os empreendedores possam crescer juntos. Nós estamos no momento agora de necessidade de amadurecimento do setor de empreendedorismo da patologia das construções. Cada escritório tem montado a sua cultura, os seus perfis, os seus métodos, as suas formas de trabalhar, os seus procedimentos, as suas ideias, meio que Frankenstein, pegando de outras áreas, meio que o que está no teu coração, porque não há grandes empresas de tempo que a gente olha e fala, aquele escritório é referência, gostaria de ser igual aquele escritório. Não há, nós vemos na patologia muitos empreendedores individuais, né? Muitos professores, muitos consultores que são espetaculares como técnicos, mas empresas, empreendedores, por exemplo, vou fazer um bate-bola rápido aqui. O nome da sua empresa? Dominar Engenharia. Quantos anos de existência? 10 anos, 11 anos. Hoje tem quantos na equipe? Hoje nós somos em 8. 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, uma empresa já com 10 anos de formação, que tem crescido cada vez mais, atua em quais regiões? Temos um escritório interior e Baixada. 2 escritórios, de 6 a 8 na equipe, 10 anos, mais de 1 milhão de metros quadrados vistoriados. Só neste ano, 2024, mais de 1.000 vistorias locatícias. Já pegou, entendeu? Não é uma promessa, não é um escritório em formação. Ou seja, requer agora entendimentos diferenciados do que se fosse o grande Guilherme Alves, vistoriador, que vai lá e faz vistorias espetaculares. Não é mais. Você precisa que a tua equipe faça vistorias espetaculares para que o teu escritório cresça. Então, dentro desse ambiente, nós temos conceitos. E olha, não conhecia e FSL Dominar já tem algo em comum. Porque nós, há muito tempo, tratamos disso aqui com muito carinho, muito respeito para você, meu cliente que está me assistindo. Entenda com muito carinho. Na FSL, o cliente não é a prioridade. Como assim? Porque se a prioridade for você, cliente, o teu humor, o valor que você pagou, o teu relacionamento pode afetar, porque nós somos humanos. A nossa forma de conduzir o processo, o laudo, o atendimento. Então, quando nós colocamos que nós fazemos como para o Senhor, porque é um princípio da palavra que nós cremos. E se você não quiser falar assim, faça como se fosse para você. Nós fazemos o laudo para a FSL, pela FSL. E quem é o mais beneficiado? O cliente. Então, o mais beneficiado do escritório é o cliente. Mas como a prioridade é nosso escritório, a nossa prioridade é o nosso princípio da palavra, apesar do humor, apesar do pagamento, apesar das situações, nós tentaremos ao máximo resolver essas questões e não afetar a nossa entrega técnica. Então, quando a gente vem com o relatório, por toda a situação, para esse cliente tá bom assim. Não, mas não é para este cliente, é para nós, é para o Senhor. Ou seja, o cliente é o máximo de beneficiado desse. Olha só como que as coisas começam a entender. E Deus transforma, gente. Olha só que coisa louca. Neste ano, 2024, tivemos uma experiência, porque nós temos aqui também trabalhos pro bono, nós temos trabalhos onde nós fazemos, nunca é de graça, mas pode ser a custo zero, pode ser a lucro zero, ou por uma gratidão que nós temos com algum parceiro, ou por uma oportunidade de negócio, você faz algo a custo zero neste ponto, mostra o teu trabalho e você consegue oportunidades maiores, não sei, ou por gratidão, neste caso foi por gratidão, um parceiro que sempre nos abençoou, estava com problema num dos seus apartamentos e claramente fomos lá realizar um trabalho a custo zero. Vamos lá para resolver um trabalho de infiltração que iria requerer algumas coisas e tudo mais. Fizemos o trabalho, entregamos o trabalho, o projeto, e a equipe fez
trabalho como se fosse R$1 milhão, não importa. É o melhor que a gente poderia entregar. E deu resultado. O síndico chegou para esse cliente, para essa cliente, e falou assim: olha, foi excelente esse trabalho, vocês pagaram, mas eu creio que o condomínio tem que assumir isso. Me fala quando vocês pagaram que eu vou acertar vocês. Só que ela não tinha pagado nada para nós. Aí na hora eu falei, 4 mil que eu paguei, sabe? O pessoal pensou no número. E aí ligou para nós e falou, olha, podem emitir uma nota e fazer uma cobrança, porque o condomínio vai fazer o pagamento. Era um trabalho que até valeria mais do que isso? Sim. Mas foi algo que colocou no coração dela e pra gente que não ia receber nada. Então, quando nós fazemos por nós e não porque, não, pô, estão fazendo aqui de graça, faz lá, coloca, escreve 2, 3 palavras e acabou. As recompensas vêm, até um trabalho que nós não orçamos possa vir um rendimento financeiro. Isso é louco, né? É muito louco. Isso é loucura assim, para nós. Saiu do zero e recebeu 4 mil vezes mais. Não tem nem 4 mil vezes, porque 4 mil vezes zero... Não dá nem para entender. Mas, ó, eu quero trazer aqui para vocês uma coisa. Nós estamos aqui com um engenheiro, especialista em patologia, focou muito em vistorias locatícias dentro de uma boa parte, né? E cada escritório tem a sua âncora ali, né? O seu ponto central. E o seu cardápio A, o cardápio de vocês A é a vistoria locatícia. Isso, é o nosso carro-chefe, né? Carro-chefe. E daí, claro, meu amigo, nós vendemos açaí. Mas se quiser picolé de banana com laranja, a gente... Temos. A gente pega lá no cardápio B, C... E se a gente tem restaurante que é tão ligeiro que se você pedir e não tiver, ele vai no restaurante do vizinho e resolve. E traga para você. Uma vez eu fui num restaurante na Paulista. Falei que eu gostaria de suco de abacaxi, hortelã e gengibre. Ele falou, tenho, mas você só espera um pouco. Aí ele foi e voltou e falou, eu tinha abacaxi. Aí eu peguei no meu vizinho o gengibre e a hortelã. E tá aqui teu suco. Ponto. Mas cada um tem. Por exemplo, no escritório da FSL, o nosso grande foco são as inspeções especializadas, né? Fachadas, estruturas, umidade. Então, normalmente, quando tem problemas que requerem mais diagnósticos mais aprofundados, é mais o nosso carro-chefe. Mas, de novo, a gente tem uma gama, se começar a contar, incrível de trabalhos. Então, está aqui com um empreendedor, nós precisamos unir os empreendedores e melhorar essa capacidade. Mas nós também temos, eu sei, uma pessoa muito capaz da gestão pessoal, do desenvolvimento pessoal, porque para que nós possamos crescer como empresa, nós precisamos desenvolver as pessoas, e você lidera hoje com muito carinho algumas pessoas, né? E essa equipe que tende a crescer, né? Vocês querem dobrar este ano, então, óbvio, né, que tende a crescer, precisam de pessoas engajadas e tudo mais. Então, desse processo, você deve estudar, né, as soft skills, as habilidades que vão além da habilidade técnica. O que você poderia trazer para nós, então? Umas 2, 3 habilidades que são importantes para que nós possamos desenvolver, quem quiser atuar aí na patologia das construções nesse ano de 2025. Legal. Tem algumas coisas extremamente importantes para quem quer empreender, né? Enquanto você, né, vamos falar assim, enquanto eu, Guilherme, busquei conhecimento, busquei aprimorar os meus conhecimentos para eu fazer o melhor laudo, eu não conseguia crescer a empresa. Porque era, né, eu presa, né? Eu empresa. Então tudo era sobre o Guilherme. Então tudo era o Guilherme que fazia, que tinha que fazer. Então a primeira coisa para empreender, no meu ponto de vista, né, acho que a gente vai concordar com isso, é o seguinte: é a pessoa entender que ela precisa dar oportunidade para outros. Ah, mas o outro não faz igual eu. Não interessa. Você precisa começar a dar as oportunidades. Porque senão o outro não vai fazer igual você se você não der a chance para ele fazer. Para simplificar, na minha visão, jamais alguém fará igual você. Ponto. Então tem 2 estágios. Ou esse alguém vai fazer pior que você, que normalmente é o estágio inicial, mas se você tiver paciência e souber investir, vai chegar uma hora que esse alguém vai fazer melhor do que você. E é isso que nós temos que formar. Para a nossa empresa crescer, os meus técnicos têm que ser melhor que eu.
Então eu treino eles para ser melhor. Exato. Então quando algum cliente me liga, eu quero que o Guilherme vá, eu falo assim, viu, mas o fulano, ele é melhor que eu. Então nós temos que treinar, acho que esse é o primeiro ponto, é treinar o outro a ser melhor que você. E aí isso tem uma dificuldade. Eu encontrei muita dificuldade do seguinte, eu dava uma demanda pro fulano, faz isso aqui. Só que eu sabia que ele não ia conseguir fazer, eu sabia que ia dar errado e eu sabia que ia dar prejuízo. Só que eu tinha que correr o risco. Eu sei que vai dar errado. Mas quando ele corria o risco e dava errado e dava prejuízo, ele aprendia. Então nós, empreendedores, a gente tem que entender o seguinte, que prejuízo não é ruim. A todo tempo, a todo momento não é ruim. Porque aí eu comecei a ter um insight, eu falei, poxa, peraí, eu tive tantos prejuízos em toda a minha trajetória e hoje eu sei o que não fazer. Só que se eu falar para você, ô Felipe, ou se eu falar pro colaborador, olha, pro nosso parceiro, não faz assim que vai dar errado. Só que ele não provou o errado. Ele não sabe o que é dar errado. Então, só por falar, muitas vezes não vai fazer sentido. Então, ele tem que errar, ele tem que sentir o prejuízo para ele falar assim, olha, nunca mais posso fazer desse jeito. Então, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, de entender que a minha equipe vai errar. E tá tudo bem. E eu tenho que dar o suporte para eles quando errarem, para que eles não errem mais novamente nesse mesmo problema. Então, quando eu comecei literalmente a delegar, isso foi muito difícil. Porque eu comecei até a formar um caixa. Eu falei assim, olha... E aí eu via, era tão louco que eu tava vendo a pessoa fazendo laudo, a pessoa fazendo... E eu via que se ela seguisse por aquele caminho ia dar errado. Mas eu deixava, às vezes eu falava assim, olha, veja bem, se de repente você quiser mudar a sua estratégia, se você quiser mudar, né, faz assim. Mas eu já sabia que ia dar errado. Então eu já começava a acionar para retrabalhar e ao mesmo tempo esperava o momento dela vir pedir ajuda. E aí eu já dava esse suporte. Então esse é o ponto principal. E é no erro que você conhece a tua equipe. Sensacional. É no erro que eu conheço a minha equipe, é isso Já mesmo. assistiu Velozes e Furiosos? Já. Em Tóquio, quando o Han e o protagonista estão conversando em cima do prédio, olhando aquilo tudo, e o moleque fala pro Han, meu, naquele dia você me emprestou teu carro, você sabia que ia acabar com ele? Ele falou, sim, sabia. Então por que você me emprestou? Naquela corrida inicial, que ele pega o carro e arrebenta o carro. Ele falou, olha, na nossa, parafraseando, né, redublagem, no nosso universo aqui, no nosso mundo, o que é mais difícil é conhecer as pessoas e o caráter delas. E um carro, para eu descobrir o caráter de uma pessoa, é um investimento que eu estou disposto a pagar. Então ele queria, e dali se transformou num grande amigo e, enfim, foram parceiros. Então ele forneceu aquele carro, estava disposto a perder aquele carro, porque ele já sabia que ia perder, para conhecer o caráter daquela pessoa que ele estava se relacionando. Então quando a gente permite que nossa equipe erre, a gente vai conhecer a fundo aquela pessoa. E às vezes a gente até sabe que vai gerar um prejuízo. E é um prejuízo que a gente está disposto a pagar, porque é naquele momento que a gente pode descobrir e encontrar um grande talento, um grande potencial que vai conseguir formar com a gente umas parcerias lá na frente que vale muito mais do que dinheiro, que é ter alguém de caráter, alguém que tem a mesma visão, que tem a mesma pegada que a gente. Né? É isso aí. E o outro... e aí fazendo um parêntese, né? Eu comecei a mudar essa mentalidade porque uma vez eu tinha um colega judeu e uma vez ele chegou para mim e falou assim, Guilherme, para você ganhar, você tem que aprender a perder. Aí eu falei, pô, cara doido, meu. Como assim? Eu quero ganhar, não quero perder. Como assim? Tem que... Falei, não, esse cara não tá falando nada com nada. Ele falou isso aí. Para você ganhar, você tem que aprender a perder. E isso é muito louco. Quando a gente aprende a perder, a gente começa a ganhar. Que é aplicando isso. Beleza, o segundo ponto que a gente pratica muito lá, e é muito difícil. Gente,
é difícil, porque estamos falando de pessoas, culturas diferentes, criação diferente, mentalidade diferente. Eles têm que entrar na empresa, eles têm que abraçar a cultura da empresa, eles têm que viver a empresa. Então, a gestão de pessoas, ela requer com que a gente saia de cena da parte técnica. Então, muitas vezes, você vai ter que parar de fazer laudo, muitas vezes você vai ter que parar de pegar serviços para você cuidar da equipe. Então, hoje, eu dedico 20% do meu tempo para a área técnica e os outros 80% para fazer a gestão. Ou seja, é uma mudança de chave que é dolorido para a gente. Investimos tanto, né? De repente, você aí investiu tanto em conhecimento, em pós-graduação, em gestão, em área técnica, só que chega uma hora que você não dá para aplicar isso. Porque você precisa crescer o teu negócio. Então, você precisa começar a treinar essas pessoas. E aí que tá uma dificuldade. Treinar pessoas. E aí tem uma outra frase que agora eu entendo e uso muito. O óbvio tem que ser dito. O óbvio só é óbvio para quem foi instruído. Para quem foi instruído. Então, por exemplo, você vai ter que se dar o trabalho de falar assim, olha, pessoal, tem que tirar o lixo no final do dia. Mas você tá vendo a lixeira cheia. Qual que é o óbvio? Tirar o lixo. Mas de repente para a pessoa não. Porque na cultura dela ou na casa dela, de repente ela nunca tirou o lixo, ela não sabe que tem que tirar o lixo. Ou como que tira o lixo? E eu tiro e ponho aonde? Não, você vai saber que vai ter alguém que vai tirar o lixo. Vai ter alguém que vai tirar o lixo. E põe aonde depois? E, né? Então, o empresário ele vai ter que ter essa disposição de ensinar alguém a atender o telefone. Tem pessoas que não sabem atender o telefone. Liga lá na empresa, alô? Oi? Pô, peraí. Então, o básico, ali o dia a dia. Então, isso tem que se desprender disso, entender que ninguém é igual a ninguém e estar preparado para investir o seu tempo em treinar pessoas. E aí, lá na empresa, hoje, a gente tem soft skill, né? Coisas que são essenciais para estar lá conosco. Primeiro, comunicação. Então, eu invisto muito neles em comunicação, aprender a se comunicar. E comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. Comunicação não é o que eu falo. Eu posso falar A, se você entendeu B, ou seja, eu falei na minha comunicação. A comunicação não tá só no falar. Tá na vestimenta, tá no gesto, tá na postura, tá no comportamento, tá no sorriso. Então, isso é algo que a gente não abre mão lá. Pessoal, coloca um sorriso no rosto, vai atender o cliente. Você vai atender o telefone, atende sorrindo. No telefone você sabe quando a outra pessoa tá sorrindo ou não tá. Sabe ou não sabe? Atende sorrindo. É simples. Então, comunicação é algo assim que tem que ter, né? É algo que eu falo muito com eles. E um outro ponto que a gente vem treinando, a parte técnica a gente treina. A parte técnica é treinável, então eu tenho treinamento com eles, a gente está lançando agora pode falar? A gente está lançando agora um curso, né? E esse curso que eu estou lançando eu já fiz com eles. E eles vão participar de novo. Ou seja, é a reciclagem. Sim. Mas sobretudo, chave principal lá com eles, entenda o seguinte, você está fazendo para Deus. Então, o que você tiver de melhor para entregar é bem-vindo. E o que você não tiver, eu vou te dar para que você faça o seu melhor. Isso, condições para que você faça o seu melhor para que você cresça. Porque você tem que crescer, não é a Dominai. A Dominai só cresce se a galera crescer. Claro. Não tem como. Então, como que eu vou investir na Dominai? Investindo na galera. O que vocês precisam? Então, hoje, eu tenho a consciência tranquila que eu faço o melhor para eles, até com que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Mas o ponto-chave de uma empresa são as pessoas. Eita! Sensacional, família. E para finalizar, me faça uma pergunta. Agora você é o host e eu sou o convidado. Uma pergunta, vamos lá. Eu queria ouvir de você se nós pudéssemos...
Qual a tua idade hoje? 39. 39. O que você faria de diferente, né, com a mentalidade que você tem hoje? O que você faria de diferente há 20 anos atrás? Ou seja, você com 19 anos, o que você teria feito de diferente e por quê? Olha, quando nós falamos sobre passado, sempre muito complexo, porque o passado muda o futuro. Então, alterar alguma coisa do passado não é necessariamente ter um futuro igual, só que melhor e mais potencializado. Pode necessariamente mudar completamente o futuro. Então, eu costumo e evito dizer o que eu mudaria no passado, porque eu estou feliz demais com esse futuro. Com os erros, com os acertos, eu sou fã da ideia de que a gente só vive as tristezas da vida que a gente escolheu viver. Porque daquele caminho que a gente não escolheu viver, a gente talvez possa pensar que não viveu as alegrias daquilo, mas também não vivemos as tristezas e não sabemos quais seriam essas tristezas. Então, se estamos aqui, se está dando certo, muitas vezes são os nossos erros do passado que fez com que a gente chegasse em becos sem saída para que a gente pudesse estar aqui hoje. Porém, eu não vou ficar sem resposta. O que eu faria hoje se eu tivesse 19 anos? Porque eu não saberia o que iria acontecer lá na frente. Dentro de tudo que trajetória que eu fiz, eu cuidaria melhor do dinheiro. Eu teria uma educação financeira diferente. Apesar de que eu saí, vamos pensar assim, né, da periferia, então pai policial militar, de baixa patente, mãe dona de casa, apesar que fizeram tudo em termos de condições, eu era o dono da bola na rua, né, sempre falo muito isso, então tive sempre tudo o que eu precisava, porém, a gente não tinha condições financeiras sobrando, né? Eu paguei minha faculdade, trabalhei para pagar minha faculdade, então eram limitações. Eu e a Priscila casamos com 21 anos de idade, muito novos e sempre ali investindo, e, enfim, trabalhando. E quando você cresce sem muitas coisas, a partir do momento que você vai faturando, e a gente rompeu uma bolha, né? De repente eu consegui me tornar engenheiro civil, de repente eu consegui desempenhar e ter crescimento dentro das empresas que eu trabalhava, e isso faz com que, do nada, você tenha um salto exponencial financeiro. E a tendência é a gente se inundar desta grana, que não é muita aquelas coisas, mas para aquela realidade, se você tinha, por exemplo, que escolher comprar um tênis no ano, então você tinha o tênis do ano, de repente você pode ter 2 tênis, coisas simples, idiotas para alguns, para quem não tem não é nada. Então isso faz com que a gente acaba não pensando no futuro financeiro. A gente acha que se a gente ganha, e aí fica uma dica para os jovens de hoje, você ganha 1.000 hoje, amanhã vai ser 2.000, depois de amanhã vai ser 3.000, depois vai ser 4.000, ou seja, só tendencia a crescer. E aí quando chega uma certa fase na vida, a gente vê que se a gente tivesse cuidado do dinheiro melhor, a gente poderia ter condições melhores dentro de um processo. Então eu faria muito, porque a minha família não tinha cultura de educação financeira, a gente não estudava sobre isso, não tinha na escola, não tinha em nada. Era ganhar hoje para gastar amanhã, para poder se manter. Então eu faria isso, eu cuidaria melhor do dinheiro desde jovem. Mas, de novo, talvez, tudo que eu montei de empreendedorismo, de abrir minha câmera e falar na internet, é porque uma das coisas eu precisava muito de mudar minha realidade financeira num momento importante da minha vida. Será que se eu tivesse bem organizado financeiramente, eu falo, que negócio de internet, o quê? Já tô de boa aqui? Não sei, ou talvez sim. Então eu não estou falando de mudar passado, mas estou falando que eu tento fazer hoje para mudar futuro, né? E orientando aos jovens, orientando as crianças. Eu acho que a gente precisa cuidar melhor financeiramente, se organizar melhor, ter mais inteligência financeira, mas sempre confiando no Senhor. Porque o sentinela precisa vigiar a casa, mas em vão o sentinela vigia a casa se não tiver o Senhor. Mas mesmo assim nós precisamos de um sentinela na casa. Mesmo com fé, mesmo com tudo, nós precisamos cuidar da parte financeira. É isso que eu faria.
Sensacional. Boa. Excelente. Ótimo. Então, embaixadora de Pato Sorocaba, finaliza esse podcast dando um tchau ali pro pessoal, manda uma mensagem pro teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão, pro teu filho, pra teu carinho, pro teu papagaio. Nem sei se tá tudo certo isso na sua família, se tá tudo organizado. Não importa. Pra família Dominai, pra Xuxa. Dá um abraço pra quem você quiser. Pessoal, obrigado, gratidão por esse ambiente sensacional. Que ambiente gostoso. O ambiente, ele transforma, né? Ele muda. Queria agradecer aí a nossa equipe, a Dominai, gratidão pela Dominai, minha esposa, meus pais. Mas sobremaneira o seguinte, agradecer a Deus, né? Eu acho que nada disso seria possível, eu não estaria aqui hoje. Como você bem disse, tem aí também a sua caminhada da fé. Mas... E tem um versículo que eu gosto muito, né? Que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então significa que vai dar tudo certo? Não. Algo vai dar errado, mas aquele errado tá cooperando para dar certo. Pô, é muito louco. E é errado na sua visão. E é errado na sua visão. Então, fique tranquilo. Se de repente na sua ótica tá dando errado, não tá errado. Procura se agradar do Senhor, procura amar a Deus, buscar as coisas de Deus e com certeza até o que era para dar errado vai dar certo. Gratidão, Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. Vamos que vamos. Começou 2025. Acompanha a gente, YouTube, Spotify e tudo mais. Tchau. Tchau.